A Celinha hoje vai ensinar a fazer, numa caixa super bonita, usando os adesivos, o brinco de princesa. Uma customização. Mesmo. É isso aí, é isso aí. Então agora ela vai falar que a gente vai ficar lá, viu? Isso, beleza. Então, olha, vamos pra aula, né? Ó, eu vou estar usando o adesivo que é o brinco de princesa, né? Mas antes eu vou preparar o fundo aqui. A madeira, eu já dei 2 demãos de tinta mineral. Intercalei secagem, dei uma lixada, uma lixa bem fininha, número 400, para ela ficar com essa cobertura aqui na tampa. É linda tá? essa cor, não? É, Vai uma bem cor, com tudo. uma cor, mineral. É realmente uma cor de fundo para mim, porque eu uso bastante em tudo quanto é trabalho que eu faço, eu acho interessante usar o mineral, tá? Vou estar usando uma esponjinha macia, uma esponjinha qualquer macia, pode até ser a da pia aí da cozinha, usando o lado amarelo. Vou começar trabalhando, eu vou trabalhar aqui com 3 cores, tá? O próprio mineral, um tom médio de azul e um tom mais escuro de azul. Então, olha, eu vou dar batidinhas assim. Enquanto ela ainda tá úmida, eu vou pegar um azul um pouco mais claro, ó. Lindo esse azul, Celinha. Muito bonito, né? E vou trabalhando assim, ó, Claudinha, entrando uma cor na outra, tá? Eu gosto muito de trabalhar com tinta acrílica, acaba sendo uma preferência pessoal, mas nada impede que vocês usem o PVA também, tá? Então eu vou pegar mais um pouquinho, eu vou intercalando as cores e entrando um tom no outro, para ficar bem suave, não ficar marcado. A esponjinha é interessante que fale, ó, não é para vocês apertarem ela assim, tá, ó. Deixa ela bem solta, que o esponjado ele fica mais bonito. Tem gente que aperta demais, aí fica muito marcado a batida, tá? Não fica bacana. Então, pegando assim ela bem aberta, bem de leve, dá um acabamento mais bonito, ó. Ó, acabou de usar a esponja, já coloca na água para não perder a esponja, tá? Então, a gente deixa ela de molho, porque senão depois você não consegue reaproveitar, ok? Deixa secar a superfície da caixa. E aí a gente já vai tá trabalhando aqui com o adesivo. Eu vou virar ela aqui, ó. Vou colocar um papelzinho para não sujar aqui a mesa, tá? A bancada. Eu já recortei e vou posicionar aqui o adesivo, ó. A gente pode ir complementando com umas folhinhas. E antes de eu começar a colar, como eu vou colocar um aplique de MDF, eu vou medir primeiro se tudo isso que eu tô colocando aqui cabe, tá? Então, eu tenho um apliquezinho aqui de MDF, ó, que eu quero colocar aqui no cantinho. Que belezinha. Nossa, Tá? como combinou. Ficou Tudo bacana, combinadinho, né? ornadinho. Então, eu vi que é o suficiente ali, sim, para eu estar colocando esse desenho, nem que fique um pouquinho do bambu embaixo do aplique, não tem problema nenhum. Agora, a gente vai proteger essa imagem com papel manteiga. Coloco o ferro na temperatura mais alta, que é o algodão. E vou segurar por alguns segundos sobre a imagem para ela ser fixada aqui na madeira. Então, recapitulando, a gente fez o esponjado e deixou secar, tá? Para depois entrar com a imagem. E deixa secar bem, porque o calor do ferro, se eu insistir na madeira que ainda tá com um pouco úmida a tinta, quando eu tirar o ferro, a tinta vai sair junto, tá? Ideal na madeira, Lu. Quantas horas eu deixo entre eu fazer uma aplicação, uma pintura e aplicar os adesivos? Então, aí a Célia pode falar, depende da secagem da tinta, né, Célia? Na verdade, assim, se você for levar ao pé da letra, todo produto, ele pede que você aguarde 24 horas antes de entrar com a próxima etapa, né? É, né? Então, mais seguro. é mais sabe que seguro. Eu pensei em Eu falar gosto- exatamente isso. Pode ser o Você tá seguinte. ficando craque. Mas eu que eu tenho um bando de mestre bom, aquele, ela, você, Prando, então fez o esponjado, tudo bonitinho, veio com o calor do ferro, aplicou. Isso. Impressionante, olha como se funde bem. Ó, daqui de onde eu tô, você bate o olho,
Você fala, nossa, a Celinha que pintou o brinco de princesa. É. Porque quando vocês idealizaram esses adesivos, foi pensando justamente nisso. Aplica na madeira, no tecido, aonde for, No ele se vidro, funde. no metal, essa é a Impressionante, proposta. não é? E a gente já preparando um fundo assim mais elaborado, né? Fica mais natural ainda. Sim, Agora ainda vou incrementar com um é pouquinho o da, cenário, né? da profundidade aqui com a sombra, né? Então eu vou estar usando um pouquinho do gel para matizar. Vou usar um verde aqui. E vou trabalhando com o pincel chanfrado, entrando com a sombra. Como eu tô trabalhando com tons de azul, então eu vou estar pegando um pouquinho do azul também, tá? Ó. Então, lembra que eu falei que nessa caixa a gente usou um tom intermediário e um mais escuro. Esse mais escuro aqui é o azul petróleo. Na sombra eu vou entrar com ele, porque ele vai ficar um esverdeado também azulado, vai combinar mais com a cor do meu fundo, tá? E a pergunta que a gente sempre faz, mas tem sempre gente nova, ainda bem. O gel para matizar, você usa com qual finalidade? Ele me facilita esse sombreado porque ele vai me dando transparência. À medida que eu vou distanciando da figura, eu quero que tenha um efeito bem de aquarela, bastante transparência, fique bem suave. O gel, ele me ajuda muito nisso, tá? O gel, ele ajuda, inclusive, ele retarda a secagem e ele me ajuda que as cores se fundam entre si, né? Então, ele tem várias características aqui que facilita esse sombreado. E o pincel chanfrado também, porque ele tem esse corte angular e o cantinho dele, ó, entra em tudo... Em todos os pedacinhos aqui, ó, que tem de... Ele faria, por exemplo, um papel semelhante ao que o álcool faz nas pinturas, Luiz Moreira? Sim. Sim? Sim, Os exatamente. tecidos você usa o álcool, né? No caso da madeira, a gente não dá para usar água, o álcool, Uhum. senão daria erro. O gel faz esse serviço. Esse sombreado faz toda a diferença, né, na peça. Valoriza mais ainda o adesivo, né? E o fundo mineral é o tom que ela usou, ele é bem neutro e não é um branco, né? Ele é um fundo, ele é um bege, esse mineral. Mas a medida certa, né, Celinha? Aí você veio com o esponjado, porque aí ela foi com o esponjado por cima, então ele não gritou. Ele já me dá um fundo que mesmo que falhe um pedacinho de tinta no esponjado, o mineral tá ali para me socorrer. Exatamente. Então é uma cor esse muito pincel legal. também, o chanfrado, tá vendo? Ó como ele ajuda, não é? Isso, ele entra em todos os cantinhos, ó. Você tá passando, quando você usa o gel, ela vai com o pincel no gel e na sequência nas cores que ela utiliza. Isso, ó, eu pego gel. Aí pego um pouquinho do verde e um pouquinho do azul, ó. Faço vendo? uma misturinha Uma aqui, mistura. E aí a gente vai pra peça. E aí você vem então fazendo todo o contorno em volta das folhas, Isso, do brinco de princesa, os galinhos. exatamente. Olha, e já deu outra cara, né? Ele vai dando uma profundidade que realça mais ainda o adesivo. Minha, conta, próxima etapa. Olha, então eu já fiz o sombreado, né? Eu quero mostrar um pouquinho como é que eu fiz a lateral, tá? Então, ó, eu usei um rolinho de textura, ele é todo crespinho, ó, tá vendo? Como é que eu trabalho ele aqui, ó? Eu vou pegar um pouquinho da tinta, ó, e esparramo bem essa tinta aqui na bandeja, tá? E venho aqui na lateral da minha caixa. Deixa eu ver, assim dá, Leandro, ó. Uhum. E vou só, ó, que legal. Ele já dá essa marquinha, ó. Vou fazer de novo. Bárbaro. Eu compro rolinho com textura. É rolinho de textura. De que textura. chama. Casa de artesanato de uma forma geral? Isso. Qualquer casa de artesanato. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. E quando essa tinta secar, eu vou entrar com outro tom, que é o azul, mais escuro, tá? Mas é o mesmo processo. Vou repetir o mesmo movimento. Com o rolinho também. Isso, só que eu preciso deixar ela secar, tá? Tá. Mas é o mesmo processo, Claudinha.
Só vou entrar com outro tom. E vocês viram o Agora- sombreado que ela fez, que ela usou o gel para matizar com as duas cores? Gente, como ficou bonito, não? Do que usar uma cor só, né, Lu? Isso, há uma integração, Ele dá- né? Dá um equilíbrio. Ele dá Sim. uma profundidade maior, né? E agora eu vou usar um pincel liner, um pouquinho de gel, um pouquinho de um tom de marrom bem escuro, ó. Vou trabalhar essa tinta, porque aqui com a luz do estúdio ela dá uma secadinha. Então aí eu já dou uma leve diluída aqui e vou fazer uns galinhos aqui de complemento, ó. Sempre pegando a tinta. Para dar uma continuidade, né? Tem que ter os cabinhos aqui para as flores não ficarem voando aqui. Então eu venho puxando aqui uns galhos, ó. Aqui uma folhinha perdida, aqui outra. Toda vez que tiver dificuldade de deslizar o pincel para o galinho ficar mais fino, pega um pouquinho do gel, dilui a tinta, que ele facilita bastante, tá? Tá, excelente. Se não tiver o gel, pode ser a água mesmo, tá? Mas a tinta diluída, ela sempre vai te dar traços mais finos do que a tinta pura, Pura, né? tá? Isso. Ó. Gente, mas que coisa perfeita, não? Lindo. Que E aqui, ó. orgulho, hein, Lu? Você viu vendo a só? sua criação nas mãos das pessoas, dos artesãos e artesãs e das pessoas que compram, não? Que aplicam nos mais diversos materiais, madeira, tecidos, nos vidros, nas telas, É, Né? muito bonito, Cerâmica. né? cerâmica. E para finalizar, Claudinho, então pintei o aplique de passarinho no tom do azul mais escuro, né? Que é o azul petróleo. Pus um charmezinho aqui no olhinho dele, que é uma pedrinha minúscula aqui, ó. Tá, ó. Bonitinho. Uhum. E depois pus também, eu coloquei os apliques de MDF nos cantinhos, tá? E para finalizar, eu também acrescentei umas folhinhas com o stencil O do que movimento. vem no kit, O aplique você colocou com cola? Cola branca. Cola branca. Cola branca, tá? E vou acrescentar, então, umas folhinhas aqui, ó. Então, eu vou pegar a tinta verde, tiro o excesso, né? Com o pincel pituá. E venho aqui, ó. Só acrescentando umas folhinhas. Não tem regra nenhuma. Elas ajudam a compor aqui a pintura. E elas aumentam um pouquinho, né? Mais o desenho. Eu consigo, ó, vou virando o stencil, vou encaixando aqui. Vou pôr mais uma Olha lá, pra aquilo cá. que o Lu falou. Tá vendo, gente? O centro com movimento, ó. Não fica aquela coisa estática, né, Lu? Isso, porque o galinho ele tem essa inclinação, esse joguinho que dá pra lá, pra cá. Ficou muito bem desenhado essas folhinhas mesmo. Tudo Luiz Moreira, né? O cara, Ele, né? ele entende um pouco, né, Claudinha? Ele foi. Aprendeu É, bem, ele aprendeu. sabe um pouquinho, um bocadinho. sim. Tadinho. Ele Tá vai, vendo? Isso aí, ó. ele vai me beliscar aqui do lado, Você Celinha. tá vendo o que um chocolate não faz na vida de uma pessoa? Acha intuição. Olha os trabalhos, ó, depois de pronto, ó. Só vejo o movimento, meus meninos. É tudo de bom, coisa rica. Coma muito chocolate sempre. É isso aí, então. Essa Para aula de finalizar, hoje. Diga, meu amor. você pode estar passando um verniz ou uma cera da sua preferência. Que tá? verniz seria? Se for usar em cima do adesivo, então o spray é mais prático, Ok. tá? Celinha Bonomi, Luiz Moreira. Beijos. Beijos.